Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Paz seja convosco. Deus abençoe abundantemente. A palavra de Deus diz que este é o dia que o Senhor fez. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Querido Deus e Pai, eu começo esse momento estendendo as minhas mãos para abençoar aqueles que já estão aqui conosco, ao vivo, nessa live. Senhor, quero te agradecer por aqueles que no decorrer deste dia estarão assistindo. Quero te agradecer, meu Deus, por aquelas pessoas que desde o dia 20 de março até hoje, elas têm nos acompanhado ao vivo. E aqueles, ó Deus, que no decorrer do dia, desde o dia 20 de março, têm acessado para ouvir essa palavra. Muito obrigado. E eu te agradeço, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me concede de transmitir a tua palavra. E que nesta manhã eu possa ser boca de Deus na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida desta família, ó Senhor da glória. Meu Deus, que não seja eu, o Humberto, a falar, mas que seja o Senhor a falar no coração dessa pessoa, no coração desse teu filho, no coração dessa tua filha. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a palavra de hoje é uma palavra que nós compartilhamos ela quando estudamos outros livros, tá? Em crônicas, queridos, as histórias de crônicas, elas são repetidas, porque nós já estudamos o livro de 1º e 2º Samuel, estudamos também 1º e 2º Reis, certo? E crônicas, ele praticamente é a mesma coisa, certos assuntos que estão registrados nos livros de Samuel e nos livros de Reis. Aqui no capítulo 13, por exemplo, ele nos conta quando a arca foi depositada na casa de Obed-Edom. Então nós temos já essa palavra aí, quando nós contamos essa história, lá no livro de 1º Samuel. Então, se você ir no canal Leles, você procurando lá a palavra do livro de 1º Samuel, no capítulo 7, nós falamos lá dessa história. Mas o bom, queridos, é que ela é contada assim, de um ponto de vista diferente. É a mesma história, mas é aquela coisa, vamos supor ali, a Maria Vaz assiste um acidente. Aí ela chega e traz um relato. Ó, aconteceu assim, 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 eu vi assim, assim, assim. Aí a Silmara, ela vê o mesmo acidente, no mesmo local, na mesma hora. Aí, conta aí pra gente como foi o acidente. Ela vai relatar. O relato da Maria Vaz e da Silmara, vai haver coisas que vai ser igual. Mas vai haver certos pontos que vai haver uma diferença. Queridos, assim é a palavra de Deus. Você vê que são 4 evangelhos. Na verdade, só existe o evangelho, que é o de Jesus. Mas ele é contado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Então, é como aqui. O cronista, ele vai relatar coisas que, às vezes, lá no 1º Samuel, não foi relatado. Certo? E uma coisa que a gente pode aprender, irmãos, que tem coisas que a Bíblia é repetitiva. Às vezes tem pessoas que criticam quando ela ouve um pregador, ele prega uma coisa, depois de repente ele prega o mesmo assunto. É de praxe, muitas vezes, pessoas às vezes tecem seu comentário, sua crítica. Ah, já ouvi. Ah, eu já sei. Mas essas pessoas, então, elas não têm um conhecimento teológico.
Elas vão pelo que ela pensa, pelo que ela deduz, mas ela esquece. A palavra de Deus é repetitiva. Então você vê aqui, 1 Crônicas, ele está contando, mas ele vai tratar de um ponto de vista diferente. Então, quando a arca é depositada na casa de Obed-Edom, a história você conhece. Né? Os filisteus, eles roubaram a arca no tempo de Finéias, no tempo do sacerdote Eli, eles pecaram, o povo estava em pecado, levaram a arca. Os filisteus vieram, roubaram a arca. Até que chegou o momento de Davi buscar esta arca. Então ele reúne o povo e, olha, está na hora de trazer a arca. Na hora de trazer a arca, o Davi colocou essa arca em um carro puxado por bois, a arca ia cair, né? O boi passou lá no buraco, a carroça, e quando a arca estava para cair, Uzá, ele coloca a mão na arca e morre. Isso deixa o Davi indignado, transtornado, é quando ele deixa a arca na casa do Obed-Edom, e o Obed-Edom acaba sendo abençoado por causa da arca na sua casa. Né? Então vamos ver aqui, ó, no versículo 1, 1 Crônicas 13, fala assim: E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. Então você vê que ele pediu conselho. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, a todas as terras de Israel, sacerdotes, levitas, nas suas cidades, arrebaldes, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi a todo Israel, certo, queridos? Então, ele buscou conselho. Então, amado, chegou a hora deles transportar a arca. Então, Davi, ele pediu conselho. Mas veja bem, ele não foi bem orientado quanto à maneira de transportar a arca. Ele fez certo, ele pediu conselho, ele pediu orientação. É correto você pedir conselho, você pedir orientação quando você precisa. É correto. Mas você tem que ter cuidado também com as orientações que você recebe. Por quê? O Davi ele pediu orientação. Tá. Mas só que ele não foi bem orientado quanto à maneira de transportar essa arca, embora ele tivesse tomado conselho com diversos representantes de Israel. Ele reuniu os capitães, ele reuniu os sacerdotes, ele reuniu levitas, tá? Ele viu a arca ser desprezada por Saul, lá no 1 Samuel 7:1, e aqui mesmo, aqui ó, no versículo 7, fala assim, ó, e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Então, houve um desprezo. Só que agora, como rei, Davi, ele intentava devolver a arca, queridos, com honra, e lhe devia, levando-a para Jerusalém. Então, isso, irmãos, agradou a Deus. Ele trazer a arca de volta, certo? Mas todas as prescrições levíticas quanto ao manuseio da arca deveria ser seguida. Êxodo 25:14, Êxodo 25:14, tem a mensagem lá no canal Lelis também, de quando nós falamos sobre a maneira da arca ser transportada. É só você ir lá no canal Lelis, procurar lá,
né, essa mensagem, Êxodo 25, porque lá explica como que a arca deveria ser transportada. Ninguém poderia tocar na arca. Queridos, quem tocava na arca era o sumo sacerdote. Até as pessoas encarregadas de carregar a arca, tinha 3 famílias. Uma família ia e cobria a arca. Uma família tinha autorização para julgar lá, cobrir a arca. Depois que a arca estava coberta, aí é que ia a outra família responsável para carregar a arca. Para você ver como que são as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Certo, amados? A ordem que é Deus. Né? Aqui no nosso país, eu não sei nos outros países, mas no nosso a gente tem uma brincadeira que fala assim, cada macaco no seu galho. Eu já trabalhei em Minas, lá no Nordeste, aqui em Curitiba, eu creio que todo o Brasil tem essa brincadeira, que é um ditado, cada macaco no seu galho. Né? Você conhece esse ditado em nosso país? É uma brincadeira, mas você vê que aqui diante de Deus, tudo tem a sua função. Às vezes a família tem coisas que às vezes não funcionam, porque às vezes tem filho querendo ser mãe, não é verdade? Você que é mãe sabe disso. E assim vai. Às vezes tem tarefa que é do pai. Não adianta querer a mãe fazer. Ah, mas eu vou fazer porque o homem aqui está devagar. Né? E assim por diante. Tem tarefa que é do filho. Numa empresa, a mesma coisa. Numa igreja, a mesma coisa. É assim que funciona a vida. E muitas vezes surgem lutas porque, falando do nosso país, é a mesma coisa. Tem um governo, tem um presidente, que é o poder executivo. Tem o que faz, as leis, tem o que manda executar, que é o presidente, e tem um judiciário que vai julgar. Mas o que atravessa hoje o nosso país? Junta lá o legislativo, a Câmara e o Senado, e o outro e quer fazer, e quer mandar, e não quer deixar o presidente governar. Então, você vê que acaba a nação sofrendo, o povo sofrendo. Você está entendendo, queridos? O que Deus está nos dirigindo nesta manhã? Deus está nos mostrando que tem coisas que a gente tem que colocar em ordem. Né? Às vezes na sua vida tem coisas que para dar certo só está faltando você colocar em ordem. Colocar em ordem sua mente, colocar em ordem a sua vida emocional, a sua vida sentimental, colocar em ordem às vezes a sua casa. Né? Quando o rei Ezequias estava para morrer, o que Deus fala com ele? Coloca em ordem a sua casa. Então, nessa manhã, Deus está nos dirigindo para isso. O Davi ele recebeu orientação, mas na cerca da maneira de conduzir a arca, ele não foi bem. Né? Então, queridos, o mesmo acontece com as pessoas que ignoram a palavra de Deus e não dão ouvidos, e dão ouvido apenas aos conselhos humanos. Querido, ouça bem, é importante o conselho humano? Sim, lógico que é. Mas você não pode esquecer de uma coisa, a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. É por isso que você tem que ouvir a mensagem, a pregação. O conselho humano é importante, sim. A própria Bíblia diz que nos muitos conselhos existe a sabedoria. A Bíblia não é contra você ouvir as pessoas, você pedir conselho. Tanto é que a Bíblia diz que nos muitos conselhos há sabedoria. Mas, em primeiro lugar, você tem que entender que existe a palavra de Deus. A Bíblia tem um salmo que diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, com os meus olhos eu te guiarei. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o versículo 7 e 9, né, e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças,
com cânticos, com harpa, saltério, tamborim, símbolo, trombeta. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Os bois tropeçaram. Uzá estendeu. Então, irmãos, aí vem o pecado de Uzá, porque a arca jamais deveria ser carregada em carros de boi. Então, é o erro que Davi cometeu. Mas sobre os ombros dos sacerdotes, ou levita, Número capítulo 1, versículo 50, viu? Números capítulo 1, versículo 50. Você pode ir lá no canal Leves também procurar lá a mensagem Números capítulo 1, que a gente falou mais detalhadamente sobre isso. Eram os sacerdotes ou levitas que tinham que carregar, e não no carro de boi. Então, Uzá a transportava de forma errada, que ela estava num carro de boi. E quando os bois tropeçaram, ele ainda estendeu as mãos para segurá-la, ou seja, já estava errado em transportar num carro de boi. E agora ele erra mais ainda porque ele toca ali na arca, né? Então, irmãos, apesar do transporte errado e da arca e da atitude de usar, parecem bem intencionadas. Demonstrou uma falta de respeito e referência. Olha aí. A intenção de usar foi boa. A intenção de Davi foi boa. Mas não era aquilo que Deus estava orientando para fazer. Entenda isso. Às vezes a intenção é boa, mas é aquilo que Deus está mandando fazer? Certo, amados? E o versículo 10 e 12, para a gente encerrar, diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a sua mão à arca e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu-se de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Então você vê que acendeu a ira do Senhor. A morte de Uzá ocorreu, queridos, para quê? Para ensinar todas as gerações que o respeito e a reverência às questões sagradas são fundamentais. Pelo fato da arca ter ficado na casa de seu pai, Abinadab, por tantos anos, esperava-se dele um procedimento correto. No entanto, o que se viu foi a imprudência e descaso para com a presença de Deus representado naquele elemento sagrado. A arca ficou na casa do Abinadab por 20 anos. 20 anos. E não aconteceu nada na casa de Abinadab. Na do Obed-Edom, em 3 meses, Deus o abençoou. Tudo, gente, por causa da referência. Certo, queridos? Então, podemos ver em nossos dias muitas pessoas com o mesmo tipo de pensamento de usar. Isto é, princípios e os valores da fé têm sido trocados, queridos, pelo secularismo, né? A vontade divina tem sido jeitosamente adaptada aos padrões humanos. É aquele detalhe. Tem coisa que as pessoas querem do seu jeito, da sua maneira. É por isso que a igreja tem que ter um líder, tem que ter um pastor. Você pensa bem na hora de pintar. Um que é branco, outro que é verde, outro que é azul. Por isso tem que ter aquele líder. Olha, a cor vai ser tal. Né? Por isso, da mesma forma na sua casa. Por isso que tem que ter. Você já pensou na sua casa mesmo, você vai pintar. Aí, não, eu quero isso, eu quero isso. Cada um quer uma cor, que situação vai ficar? São coisas pequenas, mas que vai, né? E para encerrar, queridos, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa,
o Senhor abençoou a ele e a toda a sua casa. O Obed-edom, queridos, ele era um levita que morava próximo ao local onde Uzá havia morrido. Então ele morreu, vamos deixar ali a arca na casa dele, e o resultado disso é que ele recebe as bênçãos de Deus e sobre a descendência dele. Então, irmãos, aqui em Crônicas, ele faz questão de mostrar o contraste entre a morte de Uzá, por ter cometido um ato impróprio, e o êxito de Obed-edom por ter sido reverente. O Uzá morreu, foi irreverente. Obed-edom foi abençoado, porque foi reverente. E você também está sendo abençoado nesta manhã, em nome de Jesus. Pode ter certeza que você está sendo abençoado por ouvir a voz de Deus, por ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Quantas vezes que eu já preguei essa mensagem na minha vida? Durante 18 anos eu faço na igreja essa campanha, Obed-edom. Este ano vai ser o 19º, trazendo as mesmas palavras, os mesmos textos, mas Deus sempre está falando conosco. Eu já perdi as contas que essa mensagem aqui eu já preguei, mas cada vez que eu falo nela, Deus fala comigo. Cada vez tem um novo de Deus. Isso se chama reverência, respeito. Muitas vezes as pessoas têm sido irreverentes. Querido, essa palavra aqui, se amanhã eu trouxer ela para você, ela não vai ser a mesma coisa. Vai ter algo diferente. Vai ter um renovo de Deus nela. É isso que você possa ter a sua mente aberta, o seu coração aberto. Aquilo que é de Deus, o novo tempo de Deus para a sua vida. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer nesta manhã pela vida dos teus filhos que estão recebendo essa palavra, consequentemente estão sendo abençoados. Eu quero te agradecer por aqueles que algum dia vão ouvir essa palavra. Meu Deus, é uma palavra conhecida. Muitas vezes, Senhor, os cristãos, às vezes desprezam a tua palavra quando ela é conhecida, quando ela é uma mensagem conhecida. Eu já sei, eu já ouvi, vê lá se eu vou ouvir de novo. Meu Deus, mas a gente vê nessa história que cada vez vem um renovo do Senhor. Cada vez que falamos sobre essa questão da arca, vem um renovo do Senhor. Vem mostrando a importância da reverência, a importância do temor a ti, queridos. A importância de fazer as coisas certas da maneira certa. E os resultados de fazer a coisa certa, mas de maneira errada. A intenção de Uzá era boa. A intenção de Davi era boa. Davi buscou conselho, Senhor. Mas embora ele tenha consultado até sacerdotes, até levitas, até capitães, no final a decisão não foi sábia, a decisão não foi das melhores, e transportaram a arca da maneira errada. Deveria ser no braço, deveria ser na mão, deveria ser no ombro. A oração, o jejum. Meu Deus, muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós queremos que as coisas aconteçam de maneira fácil. Senhor, muitas vezes queremos a bênção, queremos a graça, queremos a vitória, queremos a solução dos problemas, mas queremos de maneira fácil. E, na verdade, meu Deus, muitas vezes, para receber essa bênção, é preciso levantar cedo, é preciso madrugar, é preciso orar, é preciso jejuar, é preciso consagrar nossa vida, é preciso ler a Bíblia, é preciso buscar a orientação do Senhor, é preciso buscar conhecimento do alto, ó Deus da glória. Então, quero te agradecer por esse teu filho, por essa tua filha, que bem cedinho acordou, que bem cedinho levantou, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, eu quero te agradecer por aqueles que têm sido reverente a ti, sim, por aqueles que têm sido reverente a ti, a tua palavra, aos teus servos. Quero te agradecer por aqueles que têm dado crédito por esta palavra e que eles possam colher em breve, em breve, em breve, resultados desta palavra, resultado de receber a palavra no seu coração, honrando a ti, honrando o sacerdote. Amém? Glória a Deus. Tenha certeza que a sua vitória está chegando.
Tenho certeza que no Senhor não será em vão esses momentos que você tem levantado para ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Olhe que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. E bom dia mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?